Habilidade para falar com o capeta é genética? Boa noite, senhores. Hoje, ainda nesse período de quaresma, um período espiritual, me sugeriram esse vídeo excelente em que um trabalho brasileiro é discutido, até no jornal lá da Band, mostrando que existem genes associados com a mediunidade, se é que é essa palavra, com os médiums, o pessoal espírita que fala lá com os espíritos, sabe? Então isso aí é genético. Então, antes que a gente comece a nossa análise dessa habilidade aí, eu peço a todos que se inscrevam no canal. Tem pessoas que assistem os vídeos e não se inscrevem. Considerem se tornar membros para entrar no nosso grupo lá do Telegram. Eu botei um valor extremamente baixo de R$ 5 só para mais simbólico para os senhores me ajudarem de uma forma ou de outra, né? Por causa do tempo que isso me toma. E antes de eu discutir o trabalho em si, ou melhor, os vídeos, né? É importante que eu explique por que eu chamei isso de falar com o capeta, né? A posição da Igreja Católica é que necromancia, que é basicamente o que o Espiritismo faz, essa tentativa de se comunicar ou evocar pessoas mortas, ela é uma prática imoral, é uma prática pecaminosa. E o que costuma acontecer com esse tipo de atividade é que o dito espírito que você está conversando, que você acha ser o seu bisavô, que te batia muito, você queria ter uma conversa com ele para ele te explicar o porquê que ele batia em você tanto, quando na verdade a resposta é simples, é porque você era muito feio e ele não gostava de você. Enfim, esse bisavô, em 99% dos casos, se trata de um demônio se fazendo passar pelo seu avô. É isso que acontece quando você tenta evocar espíritos. Tá? Isso até os meus amigos protestantes vão concordar comigo. Então nós estamos na mesma página aqui, ok? A gente pode fazer um vídeo no futuro, apesar de não ser, obviamente, a minha área de discussão, sobre as diferenças entre rezar, né? Por exemplo, o que nós católicos fazemos né, para, por exemplo, Maria, comparado com tentar evocar um espírito como se faz no espiritismo. Mas enfim, então aparentemente essa habilidade de falar com o seu bisavô demônio, ela é genética. Então vamos ver o que o Jornal da Band tem a dizer sobre este estudo. E depois a gente pode escutar um biólogo falando sobre o mesmo tema. Agora, uma pesquisa interessante feita aqui no Brasil que descobriu modificações genéticas em médiums que podem ajudar a explicar a sensibilidade incomum que eles têm. Os médiums se reúnem no Grupo Espírita Batuíra, na zona oeste de São Paulo. É dia de palestra e depois atendimento. O médium é o intermediário entre o mundo invisível e o mundo visível. Um dom inexplicável ou uma expressão Invisível, no caso, o inferno. Genética. Uma pesquisa coordenada pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo examinou os genes de 54 pessoas que se identificam como médiums e comparou com amostras coletadas de parentes de primeiro grau, no caso irmãos, sem a mesma habilidade. Foram mapeadas milhares de alterações genéticas. 33 delas estavam presentes em pelo menos um terço dos médiums, mas não foram encontradas em nenhum dos parentes. Então, eu não devia ter colocado acelerado, né? Tá muito rápido isso aqui. Então, assim, sem nem olhar para o estudo, a gente já vê um problema, assim, seríssimo, né? Primeiro é o tamanho amostral, né? Você vai fazer um estudo de comparação genética e você pega 54 pessoas. A vasta maioria de estudos procurando base genética para alguma característica, geralmente a gente se usa uma técnica chamada GWAS, Genome-Wide Association Study. Você usa em humanos centenas de milhares de pessoas. O outro problema é o seguinte, se você está comparando parentes,
e por alteração genética você quer dizer SNPs, mutações, então você quer que eu acredite que os médiums têm uma mutação que o parente não tem. É isso que você está querendo me dizer. E o mais estranho é que acho que no estudo ele inclusive tem gêmeos univitelinos na amostra. Então você está me dizendo que o médium, o gêmeo, ele tem uma mutação que o outro gêmeo não tem, sendo que eles são os gêmeos? Como que isso se dá, sabe? Mas enfim, vamos... Eu estou me adiantando aqui, mas enfim. Esses genes estão ligados, na maioria, ao sistema imune, inflamatório e um deles, a glândula pineal, localizada dentro do cérebro. E isso é interessante porque a glândula pineal já há séculos vem sido discutida pelos filósofos e estudiosos como o lugar onde se dá a relação entre o corpo e a consciência, entre o cérebro e a mente. Foram selecionados médiuns com mais de 10 anos de atuação voluntária e reconhecidos na comunidade onde atuam, principalmente umbandistas e espíritas. Em Juiz de Fora, o médico e advogado Armando Falcone participou do estudo. Todas as pessoas têm algum grau de sensibilidade e percepção do mundo espiritual. Mas é considerado médium aquele em que o fenômeno, a sensação, a percepção se repete com certa frequência. É a primeira vez que um estudo científico busca relacionar a mediunidade com características genéticas. O resultado, embora não conclusivo, é considerado surpreendente. Ele indicou genes que são chamados agora de candidatos. E os pesquisadores querem saber como funcionam individualmente e quando se relacionam entre si. Nós testamos, será que essa senso-percepção mais aguçada está relacionada aos genes? Quem sabe com isso a mediunidade possa ganhar também um caráter de objeto da ciência. A ciência e a religião são irmãs e caminharão amigas. Esse início, onde a ciência negava todo o espiritismo e a realidade espiritual, já ficou para trás. Hoje, espiritualidade e saúde é matéria médica do currículo médico. Tá, né? Então, quando é médium, você pode fazer um estudo dito científico e não tem problema. Você tá entendendo? Agora, se o cara lá do... faz um estudo mostrando, discutindo, seja, por exemplo, o pessoal do design lá, da irreducibilidade, como é que chama? Complexidade irredutível, isso aí já é pseudociência. Mas avaliar variante em médium, isso pode. Enfim, vamos ver o que um biólogo tem a dizer sobre o mesmo trabalho. O problema é que esse vídeo é de 15 minutos, né? Agora o nível de discussão mudou, pessoal. Olha só. Mediunidade pode estar relacionada à alteração em genes ligados a funções sensoriais do corpo. Aponta o estudo da USP. Barbaridade. E agora? Não é mais, eu acredito ou não acredito se Chico Xavier era mentiroso ou realmente era médium. Agora tem ciência envolvida. Você tem um método aqui e a gente vai analisar esse método. Eu vou comentar depois e falar sobre a minha opinião também. Se é um estudo que realmente mostra ou não a presença verdadeira da mediunidade. E a gente sabe, né, pessoal, histórias como a do Chico Xavier são histórias fantásticas. Ele fazia sem cobrar nada ali, ajudava pessoas, conversava. Tinha informações de coisas que seria impossíveis, teoricamente, alguém ter, se não por meio de uma mediunidade. Então aqui, pessoal, essa é a discussão. Já quero eu pedi para vocês deixarem aqui nos comentários para a gente fazer também uma discussão. Gostaria de saber de vocês que viram, escreveram, e outras que não são médium. Justamente para ter o controle, né? Então eles fizeram um estudo genético dessas pessoas, comparando com o grupo controle e tudo mais. E aí o que aconteceu? Eles perceberam, já tá falando aqui no título, né? Que existem mutações específicas no grupo dos médiums que as outras pessoas não têm. Então, tem alguma coisa nos genes desses caras aí, tá? Dessas pessoas médias, que eu e que a grande maioria das pessoas não tem. Então que isso daria uma capacidade de perceber o meio ambiente, ou enfim, perceber outros aspectos que nós, que não temos essas mutações, não conseguiríamos perceber. Tá? Então olha lá, ele já concluiu tudo isso lendo a cabeça da reportagem da USP, né? Mas enfim. Que loucura, pessoal. Acho interessante isso aqui porque eu acho, tá? Mas peraí, a ciência não pode se envolver. Não, a ciência pode se envolver sim. Que nem fala assim, tu é biólogo, tu entende, acredita em evolução, então tu não acredita em Deus. Para, né, pessoal? Tu pode ser um cientista e ter a tua espiritualidade. Tu pode ter, por que não? As coisas não são excludentes. Ou tu é religioso ou tu é contra a ciência. Isso é uma grande bobagem tu falar. Tu pode ser um baita de um religioso que vai na igreja todo domingo ou todos os dias que reza e ser um baita cientista ao mesmo tempo. Tá? Porque, enfim, são coisas... mas parei, professor, a ciência não pode misturar a ciência com religião ou a ciência não pode explicar Deus. Tudo bem. No entanto, você pode aplicar um método científico,
usar esse método científico, só que tu tem a tua espiritualidade, tu acredita, mas tu não vai com a ciência e não comprova a Deus. Tudo bem, não precisa comprovar. Isso aqui é uma espiritualidade que pode te fazer bem, que faz bem para muitas pessoas e tudo mais. Mas enfim, ó, o dom da mediunidade pode estar relacionado, repara que eles falam que pode, né, pessoal? Relacionados com alterações genéticas que fazem com que médiums tenham uma sensibilidade maior do que a maioria das pessoas, segundo uma pesquisa coordenada pela Universidade de São Paulo. Então não é qualquer universidade também, pessoal. A USP é uma baita de uma universidade com excelentes pesquisadores. O levantamento encontrou 15.669 variantes genéticas exclusivamente, aqui que está a questão, em médiums. Mas lembre-se, falar da universidade, de acordo com os ateus que atacam este canal, usar a credibilidade da universidade é pela autoridade, ok? Mas enfim, então se veio da USP, deve ser joia. Lembremos essa regra para quando a gente fizer vídeos nesse canal, hein? Com o potencial de impactar a função de 7.269 genes. Para comparação, foram analisados genes de parentes deles. Então pegaram deles, né? Enfim. 15 mil variantes genéticas exclusivamente em médium, com potencial de impactar a função de 7.269 genes. Duvido! 7.000 genes? Isso aí é... Quantos genes que tem na espécie humana? Uns 20 mil. Então você está me dizendo que quase 8 mil desses 20 mil estão envolvidos com atividade médium. Quando você faz um GWAS, uma análise de associação, com milhões de indivíduos ou 600 mil indivíduos, para olhar características muito mais claras, doenças óbvias, sei lá, pedra nos rins, você encontra 5 genes envolvidos com a doença. E aí você está querendo me dizer que médium, que é um fenótipo que eu não sei nem como é que você quantifica isso daí. Tá? Eles fizeram um questionário lá no artigo. Então um negócio assim completamente tosco e você está me dizendo que tem potencialmente 8 mil genes envolvidos com essa característica? Ok. Tá? Porque ali tem a ver também com os alelos e tal, de proximidade. O estudo foi realizado entre abril de 2020 e abril de 2021. Estamos falando aí de meião da pandemia, no forte da pandemia, mas tudo bem. Ó. No total, aqui um resumo. Foram 119 pessoas, 154 médiums, com 53 indivíduos para controle. Então, é importante, né, pessoal? Você pega os médiums, os que se dizem médium, interessante que eles pegaram, eu já vou explicar para você. E outras pessoas que falam, não, eu não sou, pode pegar o meu e falar, eu não sou médium, eu não tenho sensibilidade nenhuma de ver, de ouvir, de falar, né? Enfim, ó, não médiums e parentes de primeiro grau, com similaridade genética e sociocultural, e 12 médiums para amostras de validação. Enfim, entre os médiums foram consideradas pessoas com mais de 10 anos de experiência. Então, não é o médium de final de semana. Comecei hoje. Tipo, eu tive uma sensação que alguém passou aqui atrás de mim, eu sou um médium. Ou já tive um sonho com alguma coisa e aconteceu, eu sou médium. Não, calma. Eles não foram qualquer médium, tá? Ó, que realizavam um trabalho mediúnico ao menos uma vez por semana. Então, os caras há 10 anos sendo médium, ou enfim, sentindo ser médium, e que trabalham com isso, que atendem uma pessoa, que ajudam outra pessoa pelo menos uma vez na semana e sem benefício material, sem benefícios materiais. Isso é importantíssimo por quê? Porque se pegar e assim, pessoal, tem médios e médicos, como a gente fala, tem padres e padres, né? Enfim, tem políticos e políticos. Sempre terão no meio de pessoas que fazem um serviço do bem e tal, enfim, aqueles fruta podre ali, tá? Então o que acontece? Pegar no meio da mediunidade, o que mais deve ter nessa internet é a gente vendendo, enfim, consultas e ganhando dinheiro, mas tudo uns falastrão, né? Agora me lembrei do filme Ghost, do Outro Lado da Vida, né? Que tinha... Então, o estudo é crível. Por quê? Porque não foi o médium lá que vive debaixo da ponte, tá ligado? Que fala que lê a sua mão lá por R$5 ou uma pedra de ouro se ele for gypsy. Não, e tá noiado no crack, não. São médiums com 10 anos de experiência. Então, o estudo tem credibilidade, ok? Tinha a mulher que era médium lá, e que realmente era médium, né? Que não é médium, que tá roubando, que se diz médium. Que 2 gêmeos idênticos têm o mesmo material genético. E as gêmeos, ó, que legal, que foram comparados com o terceiro irmão não médium. Então é interessante, que 2 gêmeos idênticos têm o mesmo material genético e também as mesmas mutações. Tá? E comparou com um irmão, ou seja, muito próximo, só que não médium. Interessante, ó. Foi montada uma rede de capacitação para estudar o... Por que isso é interessante, meu? Isso não é um desenho amostral que se usa em lugar nenhum, isso. Tá? Então, o que você está comparando? Se for mutação, não é, porque
você está achando que os dois médiums tiveram lá uma mutação que o irmão não tem. Ou você acredita que talvez o gene o alelo envolvido com o médium está em um cromossomo e o cromossomo paterno e os gêmeos herdaram o cromossomo paterno, mas o irmão herdou o materno, então ele não tem a variante envolvida com o médium. Sabe, esse tipo, se você estivesse fazendo uma análise aí de quais alelos que estão presentes nos irmãos, você precisaria de um N amostral enorme, seria um estudo muito mais complicado, não envolvendo apenas alguns indivíduos, tá? E não é isso que eles estão dizendo no artigo, ok? Localizar os médios, claro. Porque eu fiquei pensando, cara, não é em qualquer lugar que tu encontra médios que fazem esse trabalho assim. Então, o estudo, quem tu conhece, quem tu não conhece, vão buscar, e de repente acharam Chico Xavier pelo Brasil. Claro, não tô comparando. Chico Xavier é um cara aí famosíssimo, né, que fez um baita trabalho, enfim. Até hoje a gente, né, enfim, cara, atividades mediúnicas são regularmente práticas, principalmente considerando o espiritismo e a Umbanda. Enfim, tá tudo certinho aqui, mais sim. Vamos lá, seguimos. Ó, além da USP, fala que são de outras universidades, aqui o Alexander, alterações foi identificado no sistema sensorial e imunológico. Olha que interessante. Então ele diz assim, ó, digamos que essas pessoas podem ter mais sensibilidade, já que o sistema sensorial e imunológico é onde mostra como lidamos com o ambiente, como o nosso corpo lida com o ambiente. Então eles, médiums, supostamente estariam percebendo alguma coisa fora. Provavelmente estamos descrevendo funções desses genes que nunca foram ditas antes, porque os genes têm sempre duas funções, não digamos mais uma função, porque tem as variações dos alelos ali, né? Enfim, ó, o estudo. Os participantes tiveram que fornecer dados pessoais como etnia, escolaridade, idade, amostra da saliva, aqui justamente para fazer o exame de DNA. As habilidades dos participantes foram analisadas de duas formas, com base em um questionário para entender a qualidade de vida e a extração e o sequenciamento de DNA da saliva. No questionário, olha que interessante, tá, pessoal? Então o questionário, cada um dos médiums ali, supostos médiums, digamos assim, eles respondiam assim, 92,7% deles reconheceram falar sob a influência de espíritos, tá? Então, quase todos eles falam, não, realmente, o que eu estou falando aqui foi um espírito que me influenciou, seja numa visão, falando, enfim, né, e todas as variações que tem. 70,9% disseram se comunicar por escrito, ó, um tipo, outros 52,7% disseram ter visto espíritos, 50,9%. Tem alguns demônios que preferem escrever, outros já aparecem mesmo. Depende do gosto. Ter entrado em transe completo, 47,3% ter tido experiência fora do corpo. Esses aqui são dados interessantes, tá? Cerca de 34% disseram ter habilidades de cura. Caralho. É complicado, ao meu ver, tá, pessoal? Enfim, eu não quero entrar nos méritos também, porque eu posso estar completamente errado, mas aí está, que realmente fazem isso não para enriquecimento. É analisado o exoma, que é uma região do DNA que determina a produção de proteínas, o impacto sobre a formação do corpo de cada pessoa. Análise por grupo. Inicialmente, os pesquisadores acharam diferenças entre os genes encontrados entre 54 médiuns e seus 53 parentes de primeiro grau que não tinham o dom. Após a análise desse grupo, foi feita uma comparação entre os genes dos 54 e outros 12 médiuns independentes, ou seja, que não faziam parte do grupo controle. Em 11 dos 12 indivíduos foram encontrados os mesmos genes mutáveis do grupo principal, representando 1.584 mutações de 834 genes. Isso é inquestionável, tá, pessoal? Então, tu pega genes médios independentes, comparar com esses aqui, vendo que, esses aqui têm essas mutações. Poxa, elas coincidem com essas mutações de todos os médiums. Todas as pessoas que são médiums de verdade, que não estão aí para ganhar dinheiro, para mentir, para enganar as pessoas, realmente eles têm essas mutações. Coisas que eu ou você provavelmente não tem. Loucura, né? Enfim, ó, a análise também foi feita em um par... 834 genes, 1.574 mutações, ok. Composto por genes idênticos médios, né, como falou lá em cima. Nesse caso, foram encontrados 434 mutações identificadas em 230 genes. Um irmão deles também foi analisado e as mutações não foram encontradas. Isso aqui, para mim, é extremamente interessante. E aqui não é interessante. Eu cansei, meu. Não. Chega. Meu. Então, esse é o dito estudo, velho. No excelente Brazilian Journal of Psychiatry. Bom, eu não sei nem aonde começar, cara. Tem tanto problema nesse artigo. Que fica até difícil. Primeiro, quando você faz uma análise comparativa genética, você tem que controlar pelo que nós chamamos de population structure, estrutura populacional. Porque quando você está olhando milhões de variantes, a probabilidade de você encontrar, por puro acaso, alguma variável que está presente em alguns indivíduos
e não em outros. E isso está associado com o seu fenótipo, é altíssima. Então é por isso que quando você roda um GWAS, você tem que usar métodos de correção de multiple testing, de testes múltiplos, extremamente severas. Okay? E você tem que usar um N amostral enorme. Você não compara 100 indivíduos contra 100 indivíduos. E você tem que controlar a população estrutural. Então você tem que saber a procedência das pessoas, de onde elas são. Você tem que controlar por esse que nós chamamos de background genético. Então, se a pessoa, por exemplo, se os seus médiums, eles têm diversos indivíduos que são de Minas e tem parte do seu grupo controle vem de São Paulo. Então você gera um problema estrutural no seu dado, porque pode ter variantes que são mais presentes em São Paulo do que em Minas. E isso aí vai acabar aparecendo no seu resultado como se fosse uma associação real. Então eu imagino que a tentativa deles de evitar isso foi colocar parentes, mas aí você cria outros problemas com parentes. Então, tem outros problemas, né? Isso aqui, olha, você filtrar... Geralmente, quando você faz uma análise de GWAS, você joga fora variantes que são muito raras. Então, quando você tem um MAF, Minor Allele Frequency, a frequência alélica mínima, abaixo de 1%, você joga fora. Porque a probabilidade dessa variante ser um erro, já que ela ocorre só em algumas das suas amostras, isso quando nós estamos falando de milhares de pessoas, você joga fora. Porque a capacidade do seu modelo de identificar um efeito estatístico, né, com uma variante tão rara é impossível, basicamente. Então o fato que eles focaram em variantes raríssimas é uma coisa problemática. O outro problema é o que a gente chama de coverage. Se você está olhando variantes raríssimas, você teria que ter no mínimo um coverage altíssimo. O que é coverage? Se você tem o genoma de referência e você sequenciou o DNA de alguém. O genoma de referência é um genoma humano, que eles por acaso usaram um genoma antigo humano também, que é outro problema, mas enfim. Para você ter uma certa confiabilidade que aquilo ali se trata de uma mutação real, você tem que ter várias cópias independentes daquela região do genoma, e as várias cópias sempre têm a mutação em questão. Então imagina você está selecionando você pegou o DNA lá de uma amostra de saliva, então você faz a extração de DNA, tem várias células que serão quebradas, então tem diversos fragmentos de DNA procedentes de diferentes células, mas o DNA é o mesmo, você vai sequenciar, e dependendo do volume, por assim dizer, de material, você vai ter várias e várias cópias daquela mesma região ali no seu material. Então se você alinha essa região ao genoma de referência, se houver uma mutação verdadeiramente ali, então você espera que a vasta maioria, se não todas aquelas diferentes cópias naquela região vão ter a mesma variante. Okay? Se você tem um coverage, que é o número de segmentos independentes naquela região muito baixo, você pode então ter uma variante que está ali que ela é falsa, porque um sequenciamento genético, ainda que ele seja muito acurado, ele comete, sei lá, 1% de erros. Só que quando você está sequenciando bilhões de pares de base, isso significa que vão ter milhares e milhares e milhares de erros. Se o seu coverage for baixo, você vai pegar um bando de erro. E se aquela variante ela só ocorre em 1, 2, 3 indivíduos, a probabilidade disso aí ser um erro é altíssima. Então o estudo é um lixo. Esse estudo jamais teria sido aceito para publicação em jornal internacional nenhum.
Você não fez correção de estrutura populacional. Você inflou teste estatístico usando parente. Você tem um cover de baixo de 8. Você tinha que ter no mínimo aí uns 20. Você pegou variantes que são raríssimas, que em qualquer estudo com um N amostral adequado se joga fora, e vocês estão olhando exatamente aquelas que se jogam fora, que a margem de erro é altíssima. Vocês foram lá e selecionaram as variantes que vocês queriam, vocês filtraram. Tem vários, cara, é muita coisa. É muita coisa. Para identificar genes que são provavelmente mais associados com médiums, nós selecionamos uma parcela dos genes que mostraram alterações em pelo menos 1/3 dos médiums. Ou seja, você está inflando. Isso aqui, cara, é basicamente você procurar pelo efeito. Então eu vou procurar as variantes que já estão presentes lá nos médios e olhar para elas. Você está entendendo? Isso, cara, isso é implorar para você gerar falso positivo. Então, assim, não faz nem sentido eu continuar lendo isso daqui, meu. Vocês podiam ter parado, a gente podia ter parado lá no primeiro vídeo do Jornal Band, quando falaram que eles fizeram uma análise em, sei lá, 54 indivíduos, 100 e alguma coisa no total, e encontraram 7.000 genes envolvidos com o médium. Você tem um problema de definir esse fenótipo, meu. O Joãozinho lá da feira é médium, o outro lá é médium. E aí, esse é o seu fenótipo. Um negócio completamente subjetivo. Não, mas foram 10 anos médiums. Então, assim, cara, é um desenho amostral de insano. Então, é isso aí. Mas mereceu sair no jornal. Você tá entendendo? Então, enfim. Então não se preocupe, não existe nenhuma variante genética associada a falar com demônios. Pode ficar relaxado, mas não vá para centro espírita, ok? Quem está falando não é Rômulo. Rômulo não está sendo preconceituoso, não está sendo discriminatório. Essa é a posição da Igreja Católica. Então, se você quiser processar a Igreja Católica como um todo, aí é com você, ok? Tá lá no Catecismo da Igreja Católica. Eu estou apenas repetindo aquilo que nós já sabemos. Então é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima.